informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa quinta-feira, dia 5 de março, levando para vocês os seguintes destaques. Pecuarista é multado por desmatamento em área de 11 hectares. INCRA terá de tomar medidas por ameaça de barragens a assentados. Feirantes decide novo modelo de ocupação dos espaços da Feira Central de Dourados. BRF registra primeiro lucro anual após 3 anos seguidos de prejuízos. E consultoria eleva a previsão de safrinha de milho 2020. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A AgroJangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A AgroJangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. AgroJangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Nada de mudança no tempo em Dourados e região nessa quinta-feira. Outro dia de sol com algumas nuvens e não chove. O calor chega a 34 graus. Você já sabe onde comprar seu carro zero, né? Escolha certa Ford Via Sul. Leve seu Ford completo a partir de R$ 599 mensais. Olha só, Ford KS 1.0 completo a partir de R$ 43.990 à vista. Ou entrada de R$ 19.000 mais 60 de R$ 599, com taxa de 1.02 ao mês e 12.95 ao ano. É o melhor carro de entrada do Brasil por apenas R$ 599 mensais na Ford Via Sul. No trânsito dê sentido à vida. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O friboi de Ponta Porã pagou R$ 185,00 pela arroba do boi gordo com 30 dias. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, a R$ 190 à vista. A arroba da vaca gorda, R$ 175,00 no Brasil Global à vista e a R$ 170 no friboi a prazo. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 43,00 e a de soja a R$ 78, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região. A marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide. Pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Áreas que sofreram declínio e morte de plantas de videiras na Serra Gaúcha estão voltando a produzir graças ao trabalho da ciência. Para isso, pesquisadores organizaram e validaram um conjunto de recomendações técnicas que permite o replantio de vinhedos nessas pequenas propriedades familiares que fazem parte da mais tradicional região produtora de uvas e vinhos do Brasil. O resultado foi um programa de manejo dividido em 4 eixos básicos: manejo do solo,
adubação, mudas de qualidade e controle de inseto, pragas e doenças. Essas áreas de terra com morte de videiras, presentes nas encostas desenhadas pelos vinhedos, passaram a ser um sério problema para os produtores de uva. Na região, que é constituída essencialmente por pequenas propriedades familiares de até 24 hectares, as áreas para o cultivo são restritas pelo tamanho, limitações geográficas, principalmente a topografia e de legislação, como as definidas pelo Código Florestal, que impedem a abertura de novas áreas para o cultivo de uva. Desmatamento ilegal em 11 hectares de fazenda foi descoberto na manhã de terça-feira com auxílio de drone em Alcinópolis, no norte do estado. O pecuarista responsável, de 84 anos, foi multado em R$12 mil pelo crime ambiental, que estava escondido por cortina de vegetação às margens da BR-359. A irregularidade foi identificada pela Polícia Militar Ambiental de Costa Rica, que realizava sobrevoo com um drone. Foi possível ver pelas imagens como não há visão do desmatamento pela rodovia. Além de receber a multa, o proprietário do local terá que apresentar um projeto de recuperação para a área. A Justiça determinou que o INCRA e o IMASUL, o Instituto de Meio Ambiente do Estado, e o município de Sidrolândia adotem uma série de providências relativas à manutenção e fiscalização de 3 barragens de água que apresentam risco de rompimento, localizados no assentamento Eldorado 2. Decisão liminar já havia determinado que o INCRA contratasse um engenheiro para elaborar o plano de ação de emergência das estruturas, considerando que o local está desativado há anos, não passa por manutenção e vem sendo utilizado por banhistas e pescadores sem qualquer tipo de controle ou reparo. Alegando ausência de recursos financeiros e de profissionais habilitados, o INCRA não obedeceu à determinação, que foi reforçada na nova decisão sob pena de multa de R$10 mil por dia. O Ministério Público Federal ajuizou em dezembro de 2019 ação civil pública contra o INCRA e o IMASUL. Para o MPF, os órgãos descumprem obrigações legais referentes à Política Nacional de Barragens, à Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e à Política Nacional do Meio Ambiente, o que pode ocasionar desastre humano e socioambiental com o rompimento das barragens. Os feirantes da Feira Central de Dourados participaram na segunda-feira, no auditório do Centro Administrativo Municipal, de uma assembleia para decidir o novo modelo de ocupação dos espaços na mais tradicional feira livre da cidade. Foram convidados 253 feirantes cadastrados na feira, porém compareceram apenas 134, que estavam aptos a votar e com o alvará de funcionamento em dia, explicou o secretário municipal de Agricultura Familiar, Júnior Bittencourt. O secretário afirmou que está em fase final de construção uma área coberta com mais de 2 mil metros quadrados, onde funcionava a praça de alimentação. Com a inauguração do novo espaço, segundo ele, os feirantes dos 4 segmentos, hortifruti, secos e molhados, armarinhos e alimentação, passarão a ter uma gestão democrática e participativa do novo espaço. O Ministério da Agricultura da China informou na terça-feira que detectou o vírus da peste suína africana em um javali na província de Hubei. O órgão disse que 7 javalis foram encontrados mortos no distrito de Shennong-Jia Forestry, que fica na região central da China. O rebanho doméstico de porcos da China já caiu em mais de 40% devido à epidemia do vírus da peste suína, embora poucos casos tenham sido registrados em javalis naquele país. A BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, registrou lucro líquido de R$1 bilhão e 200 milhões de reais nas operações continuadas em 2019, revertendo um prejuízo de mais de 2 bilhões no acumulado de 2018, segundo divulgou a companhia na terça-feira. Trata-se do primeiro lucro após 3 anos seguidos de prejuízos. No quarto semestre, que vai de setembro a dezembro, o lucro líquido nas operações continuadas somou 690 milhões de reais, mais que o dobro do registrado no mesmo período do ano retrasado,
313 milhões. No segmento internacional, a BRF registrou crescimento de mais de 17% nas vendas no quarto trimestre, atingindo 4 bilhões de reais, refletindo principalmente os efeitos da peste suína africana, que dizimou rebanhos e impulsionou as importações de carne suína pela China. Considerando a média nacional dos 18 estados pesquisados pela Scott Consultoria, o preço do leite pago ao produtor subiu 3% no pagamento de fevereiro, que remunera a produção de janeiro desse ano. Foi o quarto mês seguido de aumento para o produtor, sendo que esta foi a maior valorização desde então. O cenário firme é devido à queda na produção nas principais bacias leiteiras do país e maior concorrência entre os laticínios. Do lado do consumo, a situação melhorou um pouco em fevereiro, com a volta das férias escolares. O produtor recebeu, em média, R$ 1,27 por litro sem o frete, considerando o leite padrão. Já o preço médio com bonificações por qualidade ficou em R$ 1,65 por litro de leite. A consultoria INTL FC Stone aumentou a sua projeção de produção de milho safrinha no Brasil em 2020 para 74.280.000 toneladas. A consultoria elevou a previsão de área plantada de 13.130.000 para 13.300.000 hectares, enquanto a perspectiva de produtividade média subiu de 5 toneladas 480 quilos para 5 toneladas 580 quilos por hectare. Conforme a FC Stone, o crescimento da área plantada da safrinha acompanha a demanda aquecida pelo milho e os preços sustentados do cereal. A consultoria destacou o aumento da área em Mato Grosso, que deve plantar 5.140.000 hectares e colher 33 milhões de toneladas de milho. As perdas na soja do Rio Grande do Sul pela seca já superam 3 milhões de toneladas, ou 16% da produção, e o prejuízo pode aumentar, prevê a Emater. Assim, a estimativa da safra de soja gaúcha, tradicionalmente o terceiro produtor do Brasil, foi reduzida para 16.500.000 toneladas por efeito da estiagem que atingiu o estado na safra 2019 e 2020, segundo pesquisa da Emater. A produção de milho do Rio Grande do Sul, que planta o cereal somente na primeira safra, sendo normalmente o principal produtor nacional do grão na colheita de verão, foi estimada em 4.700.000 toneladas, queda de 21% diante a projeção inicial, segundo ainda a Emater. A falta de chuva também afetou as safras de feijão e de arroz em menor escala, mas o tempo seco indica ainda riscos para a safra de verão, apontou o secretário estadual da Agricultura Gaúcha, Covate Filho. A colheita de soja na região de Douradina se encaminha para o fim, com o tempo bom para a entrada de máquinas nas lavouras. Entretanto, de acordo com o presidente do Sindicato Rural do município, Cláudio Pradella, os problemas climáticos no local atrapalharam a produtividade. Ele explicou ao site Notícias Agrícolas que, em anos com clima normal, a produtividade média ficava entre 60 e 65 sacas de soja por hectare. E a previsão preliminar agora é de que essa safra tenha média de 40 sacas. Apesar da redução da produtividade, ele explicou que o resultado já era esperado, devido ao plantio tardio do grão. A unidade da JBS Biodiesel em Campo Verde, Mato Grosso, obteve a certificação para a emissão de créditos de descarbonização no âmbito do programa RenovaBio. Trata-se da segunda indústria da JBS certificada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Em outubro de 2019, a indústria de Lins, São Paulo, da JBS Biodiesel, foi a primeira do país a ser certificada pelo programa. A Argentina elevará o imposto aplicado sobre as exportações de soja do país para 33%, diante dos 30% atualmente, em uma medida que sofre grande resistência do poderoso setor rural do país, disse o porta-voz de uma associação agrícola após reunião na terça-feira com o governo argentino.
O porta-voz das Confederações Rurais Argentinas afirmou que, em contrapartida, o governo considera benefício às economias regionais, que geralmente realizam cultivos de soja de menor escala. Apesar do período de carnaval e das temperaturas mais amenas, o preço das alfaces subiu nos últimos dias. Segundo colaboradores do Hortifruti Cepeia, o clima úmido reduziu a qualidade das folhosas nas roças, aumentando a incidência da queima e da mela, o que diminuiu a oferta e impulsionou os preços. Entre 24 e 28 de fevereiro, o preço médio da alface crespa em Mogi das Cruzes de São Paulo foi de R$ 16,22 a caixa com 20 unidades, valorização de 3% frente à média de preço da semana anterior. Há mais de 20 anos, a Wilton Pneus é sinônimo de confiança, segurança e parceria com o produtor rural. Trabalhamos com marcas de alto renome para atender todas as necessidades. Pneus para tratores, colheitadeiras, pulverizadores, plantadeiras, veículos de carga e utilitários. Wilton Pneus, soluções para todas as situações. 3421-7700. Avenida Marcelino Pires, 283 Jardim Clímax, Dourados, Mato Grosso do Sul. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Deputado vê risco de judicialização no auxílio emergencial para pescadores. Pescadoras e marisqueiras reclamaram da duração, do alcance e dos critérios do auxílio emergencial de R$ 1.966 que o governo federal tem pago aos profissionais da pesca atingidos pelo vazamento do óleo no litoral do Nordeste e em parte do Sudeste. Representantes da categoria foram ouvidas na última audiência pública da comissão mista que analisa a medida provisória sobre o tema. Diante do volume de reclamações e das dificuldades do governo em atender às reivindicações, o presidente da comissão, deputado Raimundo Costa, do PL da Bahia, pescador de profissão, acredita que alguns casos poderão chegar à justiça. A comissão tem essa missão que efetivamente possa atender não só aquilo que está previsto na lei, mas que não tiver, que se busque uma formalidade legal para que efetivamente todos os companheiros e companheiras que foram atingidos possam ser atendidos pela medida provisória. Pela falta de informações do governo federal, é bem provável que ocorra uma chuva de ações na justiça, porque muitos, infelizmente, vão ter que buscar a justiça para que possa ser contemplado com aquilo que é direito. Na audiência pública, a marisqueira Maria Eliene, da Articulação Nacional das Pescadoras, deu o exemplo da cidade de Fortim, no Ceará, onde grande parte das 60 marisqueiras não teria sido contemplada com o auxílio emergencial. Eliene reclamou do prazo de 180 dias que o secretário nacional de Aquicultura e Pesca, Jorge Seife Júnior, pediu durante outra audiência da comissão para iniciar o recadastramento de todos os pescadores do país. O secretário da Pesca pediu 180 dias, gente, para rever um cadastro. E nós que estamos sofrendo na base, 180 dias nós já temos morrido de fome. Nós somos pescadores, não somos coitados, somos autônomos, ninguém veio pedindo migalha para ninguém. A gente precisa de uma resposta. Não esse cala-boca que foi dado aí como auxílio emergencial. Integrante do Conselho Pastoral dos Pescadores, Diana Maia criticou o governo federal por usar o RGP, Registro Geral de Atividade Pesqueira, como base para o pagamento do auxílio emergencial, mesmo sem ter concluído o cadastramento nacional. Diana Maia ainda argumentou que os reflexos do vazamento de óleo no litoral têm duração imprevisível e não poderão ser cobertos por um auxílio de apenas 2 meses, como previsto na medida provisória. Para quem está lá pisando o chão das comunidades, a gente viu os inúmeros impactos para a vida dessas pessoas, que muito possivelmente esses 2 meses, eles não dariam conta de todos os impactos que a chegada desse petróleo tinha causado à vida dessas pessoas. E aí tinha uma outra preocupação nossa, que, por exemplo, a gente tem uma série de pescadores e marisqueiras que eles não têm os seus números de RGP. Fizeram a solicitação, que receberam seus protocolos, né, mas por conta de uma, digamos que, eu acho que o nome não é nem morosidade, mas é descaso do Estado, que desde 2012 não expede o RGP. As pescadoras e marisqueiras também cobraram políticas públicas permanentes para o setor de pesca no país. Os plenários da Câmara e do Senado têm até 7 de maio para concluir a votação da medida provisória sobre o auxílio emergencial aos pescadores. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que
recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.